Olá pessoal, estamos de volta agora com a nossa aula de matemática. Gente, a nossa aula de matemática de hoje é na página 23 do LDI, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Gente, tem que prestar bastante atenção aqui, porque neste exercício 2, vocês vão ter que relembrar como que a gente faz o cálculo da fração de quantidade que nós estudamos no bimestre passado. Então, olha só, vocês vão colocar a data de hoje, 24/9 aqui em cima, certo? E vão ler o enunciado aqui do problema. O que é enunciado, professor? É a descrição da atividade, a descrição da situação problema, o comando daquilo que você precisa fazer. Isso é o enunciado. Então, olha só, o enunciado aqui da atividade 2 para vocês. Eduardo passa 4 horas na escola. Hoje, em 1/12 desse tempo, Eduardo ficou no recreio. Em 1/6 desse tempo, ele teve aula de matemática e em 1/8 desse tempo, teve aula de arte. Então, aqui está o enunciado do exercício. Vamos ver agora as questões, os enunciados das questõezinhas, que são as perguntinhas, certo? A. Quantos minutos Eduardo passa na escola? Então, olha só, você sabe que ele passa 4 horas. Quantos minutos tem 1 hora? Daí faz o cálculo aqui dentro e registra aqui na frente, tudo bem? Logo depois, na B, quantos minutos durou o recreio? Bem, você vai saber, a partir desta primeira resposta aqui, você vai saber em quantos minutos o Eduardo passou na escola. Então, a partir disso, você pode fazer o cálculo de quantos minutos durou o recreio, certo? Como que você vai fazer isso, gente? Olha só, tem que fazer cálculo de fração de quantidade. Então, olha só, o valor que der aqui, você vai trazer ele para cá, certo? Então, ele diz aqui no enunciado que o Eduardo passa 1/12 no recreio. Se ele passa 1/12, então você traz o valor daqui, você vai calcular 1/12 desse valor. Como que você vai fazer isso? Vai dividir o valor pelo denominador, que é 12, e o valor que der, multiplica por 1. Aí você tem a resposta. Então, lembre-se sempre disso. Para calcular fração de quantidade, a gente pega o valor, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Aí a gente chega na resposta. A mesma coisa aqui na C. Quanto tempo durou a aula de matemática? Você vai trazer o valor aqui da questão A, certo? Para a questão C. E olha só, ele diz aqui, ó, 1/6 do tempo teve aula de matemática. Então, você vai calcular 1/6 aqui na C, 1/6 do valor que veio lá da A. Como que eu calculo isso? Eu divido o valor que trouxe lá da A pelo denominador, que é 6, e quanto der, eu multiplico pelo numerador, que é 1. Daí eu tenho aqui o tempo que durou a aula de matemática, sempre em minutos, tá bom? E por último, na D, a aula de arte durou mais de 1 hora ou menos? Bem, aí nós vamos ter que calcular. Então, o que você vai fazer? Você sabe que aqui no enunciado diz que a aula de arte durou 1/8 do tempo total que ele ficou na escola. Então, olha só, traz o valor lá da A aqui para D, o valor lá de minutos, que é o total que ele ficou na escola. E aí você vai calcular 1/8 desse valor. Como que eu faço? Divido o valor pelo denominador, que é 8, e multiplico por 1, que é o numerador. Aí eu tenho a resposta de quantos minutos ele ficou na aula de artes, durou a aula de artes, e posso saber se se durou mais ou menos de 1 hora. E daí eu registro a resposta aqui, tá bom? Gente, olha só. Na terceira, o Ricardo e o Lucas colecionam carros de miniatura e das duas coleções juntas há 136 carrinhos, não é? E daí, olha só o que ele está dizendo aqui. A minha coleção tem o triplo
ou seja, 3 vezes mais, não é? Da quantidade de carrinhos que a coleção de Lucas. Esse é o Ricardo. Então, quantos carrinhos tem a coleção de Ricardo? E a de Lucas? Aí é um desafio, não é, gente? Porque olha só, se são 136 carrinhos e o Ricardo tem uma parte, desculpa, o Lucas tem uma parte e o Ricardo tem 3 partes, porque ele é 3 vezes mais, então quantas partes dão no total? São 4 partes no total, não é verdade? Sendo que 3 é do Ricardo e uma é do Lucas. E aí você consegue fazer as contas, não é? Fazer a divisão do total de carrinhos pelo número de partes. E aí você vai saber quantas partes tem, quantos carrinhos tem o Lucas e quantos tem o Ricardo. Faz toda a continha aqui no quadrinho verde e coloca a resposta aqui. E claro, tendo dúvidas, fala comigo. Assim a gente faz os nossos exercícios de matemática de hoje. Pode parecer num primeiro momento que é muito complicado, mas não é não. É prestar atenção e fazendo com calma e raciocinando, pensando o que a situação, o problema está pedindo, tá bom? Depois de fazer tudo isso, vocês vão assistir um vídeo do Sistema Aprende Brasil, onde vocês devem prestar atenção e fazer a correção dos exercícios que o professor vai resolver lá. Veja, lembre-se sempre, nem todos os exercícios o professor lá vai corrigir, mas aqueles que ele fizer lá, você corrige aí no seu LDI, tá bom? Sempre prestando atenção. É isso aí. Boa atividade, até mais e tchau, tchau.